Não podes decidir tudo o que te acontece, mas podes sempre decidir como reagir àquilo que te acontece. Olha, uma pessoa humana é quando tu contas alguma coisa sobre ti e a pessoa vibra e emociona-se e os olhinhos dela brilham como se fosse com ela. Isto é tão raro e tão extraordinário. Antes de conhecer a Marine, não imaginava que a alegria e a tristeza poderiam andar de mãos entrelaçadas. Não sabia, nem imaginava que não só era permitido rir num momento de profunda tristeza, como também era estritamente necessário para a saúde mental e emocional permitir o riso no choro. Foi ela quem me ensinou que o riso é como uma bolha de oxigênio, uma relativização e desconstrução de uma realidade por vezes dura demais para se suportar. Rir sem ferir. Rir, porque se acredita que viemos a este mundo para sermos felizes. Rir, porque é simplesmente a nossa natureza. Sobrevivente oncológica, desautorizou impiedosamente com o seu feitio rebelde que uma massa de 13 centímetros alojada no diastino lhe chegasse ao coração, o seu bem mais elogiado. Chamaram-lhe um milagre, não fosse ela de Fátima. 13, 13, 13. 13 de maio, 13 centímetros, 13 anos, nascida a 13 de fevereiro. O 13 da sorte. Já dizia alguém, quando o universo te mostra algo tão óbvio, não o podes ignorar. Fez desse encontro com o cancro missão de vida, ensinar a quem precisasse a rir perante a dor. Cancro com humor. Foi ela quem teve a audácia e a ousadia de juntar duas palavras de dois planetas de duas galáxias diferentes. Tudo por amor. Não fosse o humor o seu maior ato de amor. 4 livros escritos. 4 dos 60 que irá escrever. Centenas de palestras. Cada uma delas feita de coração nas mãos, para que quem a visse não tivesse dúvidas que era de amor que se falava. Minha mulher, minha melhor amiga. Hoje, no Pessoas Humanas, Marina Antunes. Opa, Olá, Marina. opa, por amor de Deus. Eu sinto-me, em off, eu meter-me com o Tiago a dizer assim: qual foi a surpresa que preparaste para a tua mulher no dia, porque fazemos o ano de casamento. E ele faz esta surpresa linda, que texto lindo, já estou toda. Opa, Já disseste tudo, portanto, o meu espião de serviço foi o Tiago Fogo. Castro, o seu esposo, maravilhoso, que foi incrível. E ontem estavas a ver uma série e ele estava no quarto a gravar isto. pois estava. Como é que eu, Por isso é que ele está a falar assim muito baixinho. meu Deus, eu posso ser enganada se ele quiser, porque eu não Sim. estou nada. Completamente. Mas Tá olha, tão lindo. bate tudo certo. A tua vida é cheia de números. A minha vida é cheia de números. Opá, estou farta de chorar, desculpa. É que eu não estava mesmo nada à espera. Pronto, podemos ir já embora. Tá bom. É para contrariar o facto de estás sempre a rir. Eu choro com a mesma facilidade com que rio. Pronto, somos dois. Sabes? Está tudo misturado. Mas é verdade, o 13 está marcado na minha pele. E as pessoas quando dizem que o 13 é um número de azar, eu fico muito chateada, não é nada. Mas lá está, eu acho que dou sempre esta volta às coisas, mesmo quando elas são difíceis. Eu acho a questão do 13 para muita gente é uma coisa má, mas dá a volta e torna-se bom. Sim, Porque há muita gente que diz, o 13 não, é o número. é verdade. É o 3 mais 1, 4, o número da perfeição. Número da perfeição, Não é? exatamente. Sim. Apesar que há quem acredita na numerologia, portanto tem Sim. sempre assim umas coisas. Eu acredito em tudo, David, esse é o meu problema. Boa, também. Eu até negarem, eu vou acreditar que alguma coisa existe para lá. Eu acredito acredito em sempre. tudo. É. Depois posso ser-me desiludir com aquilo que acredito, mas até lá Exatamente. acredito sempre. Sim. Eu vou dizer, tu e o Tiago são para mim aquele casal. Isto nunca se deve dizer, porque eu já disse várias vezes e depois arrependi. Mas Podes dizer. vocês são aquele casal perfeito. Obrigada. Toda a gente gostava de ser ou viver, não é? Obrigada. Vocês estão sempre felizes, devem ter as vossas discussões, Temos, mas claro. claramente, não é? São seres humanos, lá está, são pessoas humanas. Pessoas humanas. Mas dá para perceber que há uma grande compreensão e um Obrigada. grande companheirismo entre os dois, não só pelos projetos, mas até pelos stories diários que fazem e que me fazem rir bastante. A minha pergunta é, em que é que o Tiago te mudou? Olha, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que nós trabalhamos muito pela nossa relação e temos a nossa relação com prioridade na nossa vida. Eu acho que isso é fundamental. Há quem tenha a carreira, há quem tenha outra. Nós não. Temos a nossa relação, a nossa casa,
que é a base de tudo, como a nossa prioridade. E o facto de ele ser a minha prioridade e de eu ser a sua prioridade faz com que as coisas funcionem tão bem. Qual foi a pergunta que tu me fizeste? Em que é que ele te mudou? Ai, desculpa. Eu ainda estou abalada da introdução. Pronto, vamos parar por aqui, não vale a pena seguirmos. Ela já ficou emocionada, já podemos ir para casa. Já está. Filma, já está, tá bom. O Tiago e eu, o Tiago é a pessoa, nós somos muito diferentes e somos muito parecidos. É inacreditável. Às vezes penso, meu Deus, tu és tão diferente de mim. E no que é que somos diferentes e onde é que ele me acrescentou e mudou? O Tiago é a pessoa mais calma e que vive mais o presente. É inacreditável, porque ando aqui a pregoar e a lutar pelo dia de hoje, pelo presente, não é? Mas eu sou muito ansiosa, eu estou sempre com o pé no futuro, eu trabalho mesmo esta questão, eu tento mesmo estar aqui e agora. E o Tiago faz isso sem esforço. E isso, ele ajuda-me muito e faz coisas muito engraçadas no dia-a-dia para me chamar para o aqui e agora. Por exemplo, estamos a passear no nosso paralelo, nós somos muito reformados, gostamos muito do nosso passeio no paralelo, adoramos. Nós temos uma idade mental de 80 anos. É maravilhoso, eu também. Sim, dói-me as costas de lado, o Tiago tem problema na anca, é assim que a gente faz a nossa vida. E o Tiago, para me ajudar a estar no presente, vai-me dizendo as coisas que estamos a ver, tipo, olha, tu já viste como o mar hoje está tão azul, olha ali aquele cão a brincar. E eu, de uma forma muito subtil, e eu vou vendo, porque de repente já começa a falar do futuro e de projetos, ele detesta, ele adora não pensar em nada e só estar aqui. Isto é tão difícil, porque tu foste ensinado desde muito pequeno a pensar no futuro. O que é que queres ser quando fores grande? Sim. O que é que não sei o quê? O que é que vais ser? Para que curso é que tu vais? É verdade. Desde pequeno a tua vida é isto. Sim. O que é que tu queres? Uma casa? Queres um trabalho? É muito pouco o tempo que tu passas a pensar no presente e esse exercício é tão difícil porque tu estás aqui já a pensar o que é que eu vou fazer hoje à noite? Sim. E agora vou apanhar... Com o Tiago não tens hipótese. Tu vives mesmo o dia, a hora, o momento e o segundo. É tão precioso e é tão valioso. Eu percebi, eu vou-te dizer, eu tinha determinadas características que eu achava que era assim, ponto. Eu sou nervosa e ponto, eu sou ansiosa e ponto, eu tenho oscilações de humor e ponto. E quando eu conheço o Tiago, e nós fomos viver juntos, salvo erro, 6 meses depois, adoro, rapidez. Eu percebi que eu afinal era calma. E agora a minha família está-se a rir, não está a acreditar, ela está a mentir. Eu afinal consigo estar em silêncio. Aliás, conseguires partilhar o silêncio com alguém é algo profundamente íntimo. Eu acho que só o consigo fazer desta forma com o Tiago, de uma forma confortável. Estares em silêncio. Não é do... Não, e eu aprendi tudo isto. O Tiago traz-me isto, traz-me esta calma, esta sensatez, esta simplicidade de viver a vida e que eu tenho comigo e que eu trabalho, mas que eu tenho que me esforçar um bocadinho mais para me ser mais natural, porque esta minha ânsia de viver, eu quero tanto viver, tive tanto medo de não poder estar aqui, que às vezes é uma excitação nervosa, estás a ver? Excitação nervosa de viver. Adoro a expressão. Sim. E às vezes o Tiago diz, calma, tu olha, respira. O Tiago ensina-me a respirar, que é uma coisa extraordinária. De ator, não é? O Tiago é ator, o Tiago portanto... é ator. É uma mais-valia nesse aspecto. Sim, eu gosto quando ele está quando ele me está a chatear a cabeça, eu adoro dizer, ai, a minha diva, gosto muito de mexer ali no, sabe? Porque é ator e é artista e também tem a sua cena de ser ator e de ser artista e de estar muito bem, de repente, quando ele tem a ideia dele, tem que fazer, sabes como é que são os artistas, não é? Claro. E pronto, mas é isso, ele trouxe-me esta simplicidade, isto de ser feliz com o que tu tens, com o que tu és. E não é que nós não sejamos ambiciosos, mas realmente somos pouco ambiciosos, mas adoramos a nossa vida como ela é aqui e agora. E já adoro a minha vida há 6 anos, por isso este aqui agora tem-se prolongado. Bom, mas é isso que é importante, é transformares o teu presente num futuro sólido. Exatamente. Não é? Que às vezes é tão difícil. E cada vez mais é tão difícil porque tu ouves uma coisa, ouves outra coisa e depois acontece não sei o quê. Nós, basicamente a nossa geração, o que é que aconteceu? Nós passámos por tudo de mal. Já, para mim agora é só um ET aparecer, não é? Isto já nos aconteceu tudo. E não vai ser mal, vamos adorar. Vamos adorar e não é? Vai ser fantástico. E eu acho muito interessante a tua perspectiva de vida, porque és realmente uma pessoa que está sempre a rir, sempre divertida, e isso às vezes é tão difícil, tão complicado, e eu acho esse esforço tão meritório de alguém que já passou, portanto, como tu, e o facto é esta pergunta
me vem logo à cabeça, Sim. tu sempre foste assim ou foi um dado adquirido? Olha, eu nasci com uma essência muito feliz. Uhum. Eu sempre fui a miúda da festa, a miúda da brincadeira, a miúda da palhaçada, a miúda. E nunca me aguentei muito no lugar da tristeza, enfado na tristeza, sabes? Não é para mim. Eu fico triste, eu deprimo, eu tenho os meus momentos de vulnerabilidade, mas realmente duram muito menos. Eu vou escolhendo. Mas quando eu estive doente, e efetivamente a doença afeta a tua família toda e mudou a dinâmica toda e é avassalador receber um diagnóstico, e eu estou sempre a dizer isto, e é importante dizê-lo aqui também, que fazer isto que eu faço, falar de cancro com humor, não significa ser leviano, Uhum. ok? As pessoas dizem, mas o cancro é um assunto muito sério. Eu sei que é, eu vivi com ele. Eu ainda tenho consultas todos os anos, eu sei o que é isso, mas esta leveza que eu trouxe para o meu processo foi uma questão de sobrevivência, tal e qual como o Tiago disse, porque eu era uma miúda, ainda hoje sou uma miúda tão sensível, o mundo pesava-me muito, sabes? Sofro muito com Uhum. as coisas do mundo. E às vezes era És angustiante ser demasiado empática, que é o que falta a muita gente. epá, mas olha, digo-te, não quero nada fazer aquele discurso do boazinha demais, não é isso. É, ao longo da vida, talvez sinto que me tenha faltado, se calhar, algumas ferramentas para saber filtrar e gerir as minhas emoções de forma a elas não darem cabo de mim, ok? E estou a aprender, Uhum. sempre. Mas quando eu estive doente, eu percebi mesmo, foi óbvio, eu tive este pensamento. Eu não consigo sobreviver a isto se eu não estiver bem emocionalmente, se eu não conseguir ver o lado positivo, porque era tudo tão difícil para mim estar longe de casa, estar internado num hospital em Coimbra. Eu vivi numa aldeia pequenina, nunca tinha ido a Coimbra, nunca tinha dormido fora de casa. Era a menina do papá e de repente estou ali. Sempre tive medo escuro, dormi acompanhada até aos Uhum. meus 20 e tal anos. Entendeu? Até aos meus. Ai, Matou-se agora. é? Sabes, sempre fui muito medrosa em muitas coisas e de repente, se eu não encontro aqui uma forma de estar diferente, ou então não queria lhe dizer, chamar coragem, mas um estado de paz e de felicidade e de alegria. Não é de felicidade, não dá para ser sempre feliz, sobretudo quando tens cancro, São mas momentos. são momentos. E eu percebi mesmo que precisava de ser essa pessoa alegre. E tu podes ser uma pessoa alegre no hospital, tu podes ser uma pessoa alegre com cancro, tu podes ser uma pessoa alegre Uhum. quando te dão más notícias. Tu podes escolher zangar-te ou aceitar. E no momento em que escolhes aceitar e não zangar-te, já estás a fazer algo por ti. Uhum. Já não estás a ser uma pessoa rancorosa e já não tens aquela gana, aquela raiva de mas porquê eu? E isto é tão Mas é auto. difícil, não é? É, é, Isso é um processo complicado, não Não é é? fácil, mas eu trabalho isto há muitos anos. Uhum. Como eu tinha. Sim, no teu caso já foi um dado adquirido, mas para muita gente que passa Claro. isso e leva essa chapada, não deve ser nada fácil. Mas olha que o papel não é fácil. Mas a longo prazo, tu estar zangado é muito mais difícil. Pois claro, eu acredito. É muito mais Plenamente. difícil porque quando tu estás em paz e quando tu aceitas as coisas, a enfermeira chega e diz: pronto, vamos fazer um tratamento, afinal não vai ser 1 hora, afinal vão ser 2 horas, e tu, ok. Tu estás Uhum. predisposto, ok. E eu tinha que lidar com isto. Olha, vais ter alta, afinal não vais ter alta. Isto aconteceu N vezes. Vais para casa, afinal não vais para casa. Yeah. E tens que lidar com estas frustrações, com estes medos. O medo, que é uma coisa que te pode engolir. Um medo, pelo menos a mim, aprisiona-me, não é? Emborrece-te o medo porque tu não consegues pensar nem dizer o teu nome a seguir. Sim, é verdade. Então escolhe nas primeiras coisas, nas pequenas coisas, escolhe estar bem com isso. Agora, se tu reclamas de tudo da vida, de tudo, porque está sol, porque está calor, porque Mas nós já fazemos isso e não passamos por nada, não é? já fazemos isso. Hoje em dia toda a gente fica chateado porque não tem net e não pode ir pôr uma foto no Instagram. Eu tenho, Toda a gente fica pois, chateado porque faltou a luz durante a eletricidade durante 10 minutos. Eu- Toda a gente fica chateado porque não pode ir de férias. Toda a gente fica Eu chateada tenho muita pouca tolerância, confesso, tenho esta dificuldade. Quando as pessoas reclamam muito da vida, ofende-me. E eu também eu vou passar a entrevista toda a dizer assim, eu não estou boa em nada, mas eu estou a trabalhar isso. É uma coisa a ser positivo. Mas Mas nós andamos cá para trabalhar qualquer coisa sempre, não é? Até ao final. Portanto, porque esta compreensão e compaixão pelos outros é algo que estou a trabalhar nisso. Não, mas é verdade que mexe comigo. Olha, eu estava a falar hoje, lá está, ninguém aqui é perfeito, e ainda hoje eu estava a dizer ao Tiago de algo que não lhe apetecia fazer. Eu disse, eu sei que não te apetece fazer isso, mas pensa, há 6 meses isto não te estava a acontecer, sei grato por isso.
E é sempre se a tua base for a gratidão, a vida flui tão mais facilmente. Facilmente, não é? E até atrais os outros, não é? O Completamente. facto de estares constantemente triste, ou zangado, ou rancoroso, faz Repele. com que as pessoas não. Agora, se tu estiveres feliz, vais dizer, ai, então. E tratam-te melhor no hospital. Experimenta ser o trombudo ou o sorridente, a ver o que é que te acontece. Pronto, já sabem, aqui está mais uma dica para quem for para o hospital, seja por que for, é Sempre. uma situação a seguir. As enfermeiras ficam pelo menos mais aliviadas, não é? Sim, e dão-te a sobremesa extra sem. Ai, espetáculo. Aí está uma dica fantástica. Antes deste processo todo, ainda te lembras quais eram os sonhos da Marina? Olha, Antes ai, dos que 13? eu sempre. O meu sonho sempre foi a comunicação. Eu quando era Ai, não miúda. se nota nada. Ai, que estranho. Eu, quando era miúda, eu sempre amei escrever. Eu fiz a minha primeira exposição de poemas com 10 anos, na minha terrinha, nas matas, na minha freguesia. Foi assim uma coisa, um orgulho. Agora, quando vejo esses poemas, encontro alguns erros ortográficos. É uma coisa que mexe muito comigo, mas não interessa. Tinha 10 anos. Eu adorava fazer aquela brincadeira com a minha irmã, de colocar um caixote na cabeça, fazer uma abertura, fingir que estava na televisão e ela mudava de canal Espetáculo. e eu ia apresentando o jornal e tal. E achava que queria ser jornalista, até ir para a faculdade e não ter corrido muito bem a cadeira de jornalismo, tirei comunicação social. A minha professora me dizia: Marina, ninguém quer saber da tua opinião para nada. Por favor, Exato. concentra-te, foca-te. E eu então apaixonei pelos novos conteúdos, mas sempre fui apaixonada pela escrita, pela leitura e pela comunicação e pela apresentação. Mas tenho esta pronúncia que Deus me deu, que já reparaste? Não se notou nada. Não, isto não é ruído, gente. Este parece assim, o David está ali com um problema. Não, está tudo bem. Eu é que tenho aqui este R que se prolonga. Mas é bonito, porque tu também tens a raiz francesa, Sim. não é? Nasci em França, mas sabes que isto na altura não me ajudou nada. Claro, Na acredito, faculdade não me ajudou nada. claro. Porque é sempre a diferença, não é? Cheguei a estar numa fila para fazer um casting e pedirem-me: olha, não estejas na fila porque tu nunca vais passar este casting só por conta. Hoje não seria assim, eu acredito. Hoje a rádio e a televisão Sim, estão sim, abertos à está muito diferença. mais. Mas no meu tempo não era assim. É verdade, é verdade. Isso, então, em castings, tudo o que envolva voz, imagem, não sei o quê, Esquece. há sempre uma série de critérios que Sim. são Isso precisos mexeu muito passar comigo. É. antes do talento. Sim, antes Depois, do no final, vem lá o talento, Exato. lá ali, está ali meio escondido. Mas já resolvi isso. Já, é isso, para a frente. Aliás, tu és a Marina Antunes, portanto, isso é importante. Eu sei que odeias uma frase que é: uma vez com cancro, para sempre com Eu cancro. odeio essa frase. Porquê? Primeiro odeio rótulos. Eu odeio rótulos. Odeio que te digam aquilo que tu serás a tua vida toda. E depois isso não é verdade. Também não gosto, odeio isso. Odeio. Deixa-me fazer o que quero. Deixa-me fazer o que quero. E se me perguntares, muitas vezes perguntam-me, eu falo imenso também. Portanto, vamos ter um podcast de 9 horas. Se me perguntam o que é que tu és, às vezes eu já não sei o que é que eu sou. Eu detesto responder essa pergunta também. Eu não sei o que é que eu faço. Coisas. Coisas. Não, mas eu odeio essa premissa. Eu odeio quando as pessoas são assertivas e dizem: minha menina, tiveste cancro uma vez que usas está aí a rir, tens cancro a vida toda. E para já é reduzir a pessoa à doença. E é isso, essa a minha missão, é exatamente o contrário disso, que é: não, nós não somos aquilo que nos acontece. Podemos não ser aquilo que nos acontece, é tudo uma questão de escolha. E claro que não, eu sou saudável e eu não vivo a pensar que amanhã vou estar doente outra vez. Não posso viver assim, não quero. É a minha escolha viver com prosperidade. Prosperidade na saúde espiritual, emocional, sabes? Uhum. Então, quando alguém me diz isso, e vem sempre de um lugar que eu não gosto, sabes? Essa sentença vem sempre de um lugar que eu não gosto. É quase como: aproveita a tua sorte porque... Yeah. E é uma... mexe Vai muito. vivendo, porque... Olha, vai-te rindo. Ui, vai-te rindo, porque se calhar... Sim. Aproveita agora, é o que os adultos adoram dizer às crianças. Aproveita agora porque depois tens contas para pagar. Eu testo isso também, que não. Brinca sempre. Eu tenho 32 anos e acho que sou mais criança agora do que era ainda quando era miúda. Mas é isso, tudo o que tem a ver com a sentença, com o rótulo, com a certeza absoluta de outra pessoa que não te conhece de lado nenhum, mesmo que te conhece e que te diz: tu és isto. Isso é aborrecido. É. E corrói um bocadinho, porque Corrói às muito. tantas tu pensas: mas isto é mesmo verdade. Principalmente quando não fazes uma análise muito intrínseca das coisas, como estamos a fazer aqui. Às tantas tu próprio sentes Sim. esse peso. Sim. Digo eu, estou a falar por Sim. ti, mas acho que isto se aplica a muitas outras coisas Exatamente. na nossa vida, que não basicamente isto.
Tu já falaste aqui que tens a missão de ajudar os outros, mas essa ajuda passa mais por ajudar os outros ou também, em grande parte, para te ajudar a ti? O ato de ajudar é o ato mais egoísta do mundo, não é? E eu digo, assumo isto, eu faço terapia com as pessoas, eu ando aqui a exorcizar demónios, sim, eu uso o público para me esclarecer a mim, sim, é uma troca, os meus livros foram um processo de libertação, tudo aquilo que eu faço, mas sabes que aquilo que eu procuro é um humor de identificação sempre. E um humor que empodere, sabes? Um humor que acrescente, que valorize. E então eu parto de um lugar muito particular. Eu parto da minha história sempre. Então se eu parto da minha história, eu não tenho como não fazer este trabalho, esta análise. E é normal, e ainda bem que é assim, que sempre que eu falo, eu vou sair desta entrevista mais bem resolvida. Isso te garanto. Claro, depois vais ali à administração, pagas, não é? Consulta. Exatamente. Então quer agradecer ao Sr. David. Exatamente, passas o cheque, ou o cartão, ou o MBA. Ou o MBA, o que tu quiseres. Posto as ideias em caixinhas. Exatamente. Mas sim, é uma troca e às vezes acontece, é engraçado, às vezes eu penso assim, ai, coitado, as pessoas pensam que que esta palestra foi para elas, olha, isto foi para mim. É tal e qual como o ato de escrever uma peça, esses processos todos, exceto quando te obrigam a escrever algo que eu odeio, mas às vezes acontece. Tudo o que é o processo criativo que te envolve pensares e mexer os teus neurónios, estás a ajudar-te a ti próprio, estás a descobrir coisas que... Sim. De outra forma não irias descobrir. Sim, é mesmo, porque estás a obrigar-te a pensar. Sim, não é? exatamente. No dia-a-dia é difícil tu chegares, agora vou pensar sobre a minha vida. O Tiago faz isso. O Tiago sempre... Eu também faço isso. Eu estou a dizer isto, mas também faço isso, até porque sou uma pessoa sozinha, não é? E muitas vezes o facto de estar sozinho mete-te a pensar em tudo e mais alguma coisa e a pôr tudo em perspectiva. Mas acredito piamente, mas não faz de ti uma má pessoa, pelo contrário. Atenção, pelo contrário, porque estás a ajudar muitas outras com isso. E acho que eu acho que o facto de alguém olhar para o outro e ver como um espelho já é uma ajuda. Exatamente. E eu não se sente sozinha, não é? E sabes que eu estou a falar de um tema muito delicado e eu não tenho qualquer formação médica, etc. Eu nunca poderia fazer isto de outra maneira. Estás a dar a tua experiência. E eu digo sempre isto em todo lado. Isto é a minha história, é a minha experiência, é a minha opinião, vale o que vale. Isto também me defende. Claro. Porque, às vezes, e não sei opinar sobre tudo, obviamente, na área da oncologia nem tenho essa pretensão. Claro. É sempre a partir da minha história. Isto defende-me, e se a pessoa se puder identificar da mesma forma que eu me identifico e vou buscar aprendizagens nas histórias dos outros, não é? Eu acho que a partilha é absolutamente poderosa. E há aqui mais uma coisa que eu quero perguntar. Pergunta tudo. Eu hoje estou aqui uma pessoa perguntadeira. O que é que dói mais? A dor física ou psicológica? A dor psicológica. São dores diferentes, mas sabes que é interessante? Tentei aprender, lá está, é uma tentativa. Tentei aprender a separar às vezes a dor física do bem-estar emocional. É possível tu estares aqui com dor e conseguires, é possível, mas é difícil, e conseguires rir, até divertir-te, separando as coisas, com muita meditação e com muito autoconhecimento. Eu vi, antes de eu namorar com o Tiago, namorei com um doente oncológico, com carequinha, e ele fazia isto, ele conseguia separar a dor física do seu bem-estar emocional. Agora, eu nunca consegui disfarçar uma dor emocional. Eu não conseguia estar aqui contigo com o meu coração completamente destroçado. Nem conseguia estar a respirar, nem conseguia. Eu acho que é mais difícil a dor emocional porque a dor emocional espalha-se por todo lado. E fica para a vida, não é? A dor física, muitas vezes, nós vamos esquecendo as dores. Tu tomas um benzozinho, tomas ali qualquer coisinha e aquilo passa, não é? E o resto não dá. E é um trabalho brutal. Separar a dor emocional, tu conseguires fazer a tua vida desfeito. Precisaste de algum psicólogo ou de uma ajuda? Sim. Quando o meu pós-cancro foi muito difícil, é curioso, o meu pós-cancro foi muito mais difícil do que ter cancro no momento, porque supostamente tudo passou e eu no pós-cancro pude sentir, reclamar, que também é preciso, e digerir tudo aquilo que me tinha acontecido e que não pude viver. Não tive tempo para viver quando Estavas a salvar-te. Estava a salvar-me. Então fui seguida por uma psicóloga, uma pedopsiquiatra, e depois só pela psicóloga. E aliás, falo muito dela, porque tu não vais acreditar nisto, mas ela carregava nos erros como eu. Então pronto, percebi. E eu quando a conheci pensei, ou tu estás a gozar com a minha cara, ou tu és a melhor profissional deste mundo. Estás a criar aqui uma identificação, um rapport, estás a ver? Que é,
ela está-me a apanhar os trajeitos para eu me sentir bem. Bem. E eu achei aquele genial. E isso desarmou-me. Yeah, Nunca, esta mulher, mas ela está lá a rir, não sei o quê. E não, ela falava mesmo assim. yeah. E eu achei genial. E foi muito importante para mim, muito importante para a minha saúde mental, a minha psicóloga, porque eu pude não me preocupar com os outros. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Pela primeira vez preocupaste só contigo, sim, não é? sim. E acho que isso muitas vezes Eu não consegui faz toda a fazer isso quando diferença. estava doente. Não consegui mesmo. Não consegui. Acho que é impossível, deve ser um turbilhão É. de coisas para ti, para a tua família, Sim. para toda a gente, não é? E ali era só eu e ela, e pá, as primeiras consultas eu nem falava, só chorava, mas foi uma catarse, foi extraordinário ter alguém que estava interessada só na minha dor emocional. E eu podia dizer tudo sem julgamento, que senti mesmo esse apoio. Eu sei que nem toda a gente consegue entregar-se, mas eu entreguei-me à minha psicóloga, disse tudo. E dizer isso tudo também é assustador. Mas é libertador. Mas é então. libertador. E acho que isso é o principal. Vamos aqui a um momento Sim. no nosso podcast que se chama, bora lá, que é o Diz-me Coisas. Diz-me Coisas. Diz-me Coisas. Muito bem, Marina, e o que é que nos trouxeste para este momento? Deixa-me cá pensar, é um livro. É um livro. Isto é muito narcisista, não é? Não, não é um livro. Mostra ali para a câmara, Força. para aquela. Exatamente. Descomplicar o cancro. No fundo é o que estamos a fazer aqui. É. Como é que é escrever um livro? Ai, é muito difícil. Eu digo que eu não recomendo a ninguém. É muito avassalador e difícil. Eu demorei. Os meus livros nasceram quase de 4 em 4 anos. Quase, sim, mais ou menos. Porque eu escrevo um e juro nunca mais escrever outro. Porque É absorvente, não é? absorvente, violento, difícil e porque depois as pessoas acabam por te conhecer e saber tudo sobre ti. É muito estranho ver as pessoas Tu a estás a ler. falar de ti, no fundo, não é? Exatamente. Isso é a tua experiência. E eu não posso pensar sobre isso. Ok, tipo, já está, já escrevi, agora não quero pensar mais sobre isso. Mas este meu quarto livro é um livro que me orgulho muito, muito, porque é um livro muito especial. Porque eu convidei 8 profissionais de saúde. No fundo, sou muito espertinha. Eu pensei assim: vou convidar os profissionais a validarem aquilo que eu faço, que é para não me chatearem mais. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Não, e fizeste bem. E Estás com- defendida. Estou defendida. Não, mas eu queria, obviamente, muito mais do que isso. Eu queria era criar uma equipa multidisciplinar. Claro que não estão aqui todos, mas eu tenho 3 oncologistas, uma enfermeira oncologista, uma nutricionista, psicoterapeuta, algo que me orgulho muito, a Catarina Passos, que é presidente da Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos, do qual eu sou embaixadora e estou muito orgulhosa, e quis trazer os paliativos para aqui, temos falado dos paliativos de forma descomplicada, e eu quis trazer estes profissionais e pedir-lhes só isto. Contem-me histórias leves, esperançosas, verdadeiras, únicas, humanas, mas que tragam esperança e que sejam descomplicadas, porque aquilo que me chateia muito, às vezes estou nos congressos de medicina e tal, e estão médicos a falar para médicos, e a saúde é para todos. Temos que falar de uma forma simples. Claro. E este livro, e depois com as minhas crónicas, obviamente, tem esse humor e essa leveza, e estes profissionais todos foram extraordinários. Porque eles passam pelos processos todos, não é? Sim, Mais do que qualquer pessoa que qualquer passa pessoa. uma vez, eles passam 3 e 4 e 5 e Exatamente. 6 e 7 e Exatamente. continuamente. O que eu te vou ser sincero, eu não sei se conseguiria aguentar. Nem Não, lá eu. está. Cada um tem o estômago que tem e a vocação que tem. Porque eu acho incrível, porque é impossível não te apegares às pessoas Impossível. que tu vês, não é? E não é assim. Aliás, eles não tentam fazer isso. Esta humanidade deles é que faz com que sejam profissionais de saúde tão extraordinários. A empatia é a palavra-chave. É das minhas palavras favoritas, a empatia, não é? E eles são todos empáticos e humanos. Depois têm é que saber gerir as emoções. E por exemplo, o texto da Tânia, que é psicoterapeuta, fala muito sobre isso. É espetacular. Ela ensina-nos mesmo como lidar com as emoções negativas. Com as emoções no hospital, principalmente, e quando se Sim. faz os tratamentos. Outra frase que tu dizes é: ganhamos a obrigação de sentir mais, valorizar mais, olhar para o supérfluo e tirar-lhe a camada que não interessa. Sim. O que é para ti o supérfluo da sociedade em que Ui, vivemos? olha, tens tempo? Não, que é inacreditável. Nós fomos educados, eu não, felizmente, tenho mesmo uma sorte abençoada com a minha família. Mas nós, sociedade, fomos habituados para o ter e não para o ser. E isto é uma luta. Eu quero, quando é que tens, mas perguntam-te, quando é que tens a tua casa, quando é que tens o teu carro, quando é que tens esta coisa do sucesso, o que é o sucesso? Aliás, o espetáculo do Tiago maravilhoso desmonta isto tudo, que fala sobre o sucesso. O que é o sucesso? E na nossa sociedade é literalmente o dinheiro que tens na conta,
aquilo que tu mostras que tens e depois Que alcançaste. que alcançaste, que conseguiste. E ninguém sabe nada, ninguém sabe se tu dormes bem, ninguém sabe se tu tens insónias, ninguém sabe se tu és feliz no teu casamento, ninguém sabe isso. E isso para mim, este supérfluo é continuar. Eu fico muito triste e desiludida quando conheço pessoas que tiveram a oportunidade de mudar a sua perspectiva de vida com cancro, porque o cancro pode ser uma oportunidade para escolheres ver melhor e continuam e naquele momento, sim, senhor, vou lutar pela minha vida, depois aquilo tudo passa e tu voltas a ser pequenino e mesquinho e estar a falar da vida dos outros e estás zangado com coisas que não interessam e chateias por causa de um terreno e odeias a tua família toda e agarras naquilo e tu pensas, ai, não aprendeste nada. Isso choca-me, sabes? E é isto mas é no geral, sabes? Eu não sou atriz, mas o Tiago é ator e é uma coisa que me faz muita confusão. Quando ele reencontra muitas vezes os seus pares, a primeira pergunta que lhe fazem é: e o que é que estás a fazer? Isso também me choca, não é? O que é que estás a fazer? Então, como é que tu estás? Como é que tu estás? E o que é que isso significa? E depois, às vezes, ficas ali quase a justificar: não, mas eu estou bem. Eu não estou na televisão, mas estou bem. Sou feliz. Os atores vivem fora da televisão. Sou feliz. Só que tu tens que provar. Mostra-me, então, dá-me É tudo factos. quantitativo, não é? É tudo quantitativo. E isso é o dia a dia. E eu tento-me rodear de pessoas que não vivem a vida assim. São os meus amigos e as pessoas que eu escolho E esses são para preservar eles mesmo. são para preservar. Porque não há muitos, não é? Mas chegas a uma idade que percebes eles isso. não nos vão deixar porque o Tiago cozinha muito bem. Eles não querem. Então Isto pronto. é uma relação Também de... quer ser amigo já do Tiago, César, violentamente. és muito Todos os dias bem-vindo. estou lá sempre em casa. Sim, Pronto, eu não adoro. sou importante nesta relação com os amigos. Eles, quando lá vão jantar à casa, perguntam: quem é que cozinha? Às vezes só para picar digo que sou eu. Ei, se calhar íamos comer fora. Isso, por amor de Deus, até parece. Só Vai já querem... o Tiago para a cozinha. Vai ser- Vamos lá, escrava. Vai já para a cozinha. Olha, e estamos aqui a falar muitas vezes também de bom senso, o que tu falaste agora, do tipo de perguntas que se faz quando encontramos um amigo, não é? Este bom senso. Achas que ainda há falta de bom senso ou falta de capacidade de compreender a doença pelos outros Sim, e pela sociedade em geral? eu acho que estamos a evoluir. Uhum. Eu caí no caldeirão da positividade. Né? Eu acho que há aqui eu acho que as coisas estão melhores e isto, aliás, quando eu criei o projeto Cancro com Humor, David, tu não estás a imaginar, falávamos disto a sussurrar. Não era convidada assim para um podcast tão bonito como o teu, onde podíamos falar disto com alegria e com risos. Isto é uma evolução, não é? Exato. Mas ainda assim ainda há muita incompreensão. Eu não passei por isso, mas com as histórias que eu acabo por conhecer, por exemplo, mulheres, sobretudo mulheres, quando voltam para o local de trabalho. É muito complicado, muitas vezes é a integração outra vez, ou porque já não conseguem trabalhar da mesma maneira, não conseguem fazer esforços físicos, ou a mulher que tirou a mama já não consegue usar o braço da mesma forma, etc. Está a fazer fisioterapia e a paciência das pessoas dura uma semana, 15 dias, depois já começam a cobrar e estas pessoas têm que pôr baixa porque depois já não estão bem, e às vezes há aqui um bullying e uma incompreensão e eu tenho acesso a essas histórias. E não é tão raro assim. Não, choca-me, por exemplo, os casamentos que acabam, muitos maridos que deixam as mulheres. Mulheres com cancro de mama, por exemplo, por terem feito a operação, enfim. E isto tudo ainda há uma incompreensão. O facto de alguém não ter cabelo, não ter sobrancelhas, não ter pestanas, ainda as pessoas são olhadas Do lado. com aquela peninha, ficam assustadas. Não achas que muitas vezes também as pessoas não sabem como lidar? Claro, não sabem, mas não sabem, perguntem quem sabe, não vale a pena. Só que, e eu falo muitas vezes disto, eu compreendo isso, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem dizer a coisa certa, o meu amigo tem cancro, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso dizer? E está tudo certo. Não podes ensaiar com a pessoa, ou seja, se tu não sabes o que dizer, ou se tens medo de perguntar, não vais fazer... Não mandes como é que se diz aquela expressão de mandar... Barra à parede. O barra à parede, tipo, reflete sobre isso, pergunta a alguém. Não sou eu que vou impor que a pessoa partilhe a sua história. Tem que ter tato, sensibilidade para perceber se tu queres falar sobre isso. Empatia. Se tu não queres falar sobre isso, se calhar, se eu te vou perguntar o que é que te disse o médico, mais 40 pessoas perguntaram-te isso. Yeah. E às vezes é uma coisa tão... que nós pensamos, estamos preocupados, queremos saber como é que a pessoa, e se calhar a pessoa não quer estar a contar. Eu também tenho amigos com cancro que eu acompanho, histórias muito próximas,
se calhar não mando mensagem à pessoa, mando mensagem ao marido ou à amiga e digo, olha, achas que posso fazer... peço ajuda para me dizerem como fazer, quando ligar, achas que apareço, não apareço... percebes? Vou tentando também, não invado assim. Se eu não sei se vou melindrar ou magoar, não vou arriscar. E tu alguma vez sentiste melindrada e magoada com alguma, ou incompreendida? Oh, claro, então imagina, eu cresci numa aldeia, fui a primeira pessoa, se calhar das primeiras pessoas a ter cancro na minha aldeia, que sou a pioneira do cancro. Há quem pá, faça muitas coisas, eu trouxe o cancro apanhá-la. Cada um é pioneiro naquilo. Não estou a brincar. Mas naturalmente que aconteceram muitas situações. Eu posso dizer que as pessoas perguntavam à minha mãe como é que eu estava comigo ao lado. Era uma coisa extraordinária. Tipo, Como é que ela está? como é que é? Tá, Que estranho. e as pessoas mudam de tom. Estão a dizer, então tudo bem, depois vêm. Como é que ela está? E há um tique, né? Esta coisa do pescoço. Ela não está bem, pois não, ela não está bem. E pensam que tu não vês. Sabes? Tu deixas de ter personalidade, Tu deixas de és ter uma personalidade. doença. Tu és uma doença. Isso para mim foi avassalador. Foi mais difícil para mim lidar com as outras pessoas, com os olhares, com os comentários, com os suspiros, com as expressões faciais. Foi mais difícil para mim do que lidar com a doença. Isto foi mais difícil para mim, porque eu era uma miúda super perspicaz, extremamente sensível e vi isto. E eu tive que ensinar um bocadinho as pessoas à minha volta e falo disto com naturalidade, inclusive o meu pai. O meu pai é o meu ser humano favorito. É o homem mais lindo e bondoso do mundo. Mas quando eu estive doente, eu tive que lhe dizer, meu amor, tu não estás a velar um corpo. Eu ainda aqui estou. Quando vens visitar a tua filha, ou sorris e fazes uma boa companhia, então prefiro que fiques lá fora até estás bem. E ele, meu pai, mudou. Hoje em dia é uma pessoa... quando nós lidamos com alguém que tem cancro, ele tem uma atitude completamente diferente. E é algo que me deixa muito orgulhosa. Ele levou tanto na cabeça. E tiveste essa sensibilidade para o ensinar? Para o Porque há muita ensinar. gente que não tem. Claro, e ninguém dá-se ensinado e estamos aqui todos a aprender. Só que tu tens que... Eu recebi visitas, por exemplo, pessoas que não me eram nada e que iam mesmo só visitar-me pela curiosidade de ver a doente com cancro. Isso Uau. é muito fora. E isso mexeu muito comigo, sabes? Às vezes a minha mãe dizia, cumprimenta as pessoas, Marino. E eu, diz bom dia. E eu mesmo com aquela... eu era muito transparente, se me apetecesse dizer. Era o que passava pela E cabeça depois naquela pensava, tem altura. cancro, quem é que me vai julgar? Aquela sabe, se não Ai, consigo siga a Marinha. Nós estamos aqui a falar de educar, no fundo, e eu sei que tu tens um projeto também com o Tiago, aliás, eu sei, e toda a gente tem, sabe também que é o Se Podes Sonhar, Podes Concretizar, não é? Que fala de outros temas, Sim. que também tem muito este lado do olhar de lado, como por exemplo o bullying, Sim. que hoje em dia se fala muito, que Sim. antigamente não se falava. Neste ponto, eu sei que é um tema, pode parecer demasiado distante, mas se calhar não é assim tão distante quanto isso. Quando falamos de bullying, que as próprias pessoas sofrem muitas vezes, Completamente. não é? Isto é bullying. Este Tipo de coisa é bullying, É, para mim é. inconsciente, mas antigamente nós dizíamos, não neste caso, mas bullying noutros casos, que era ao gozar, a brincar, ou Sim. que são expressões horrorosas, principalmente para quem sofre de bullying, porque não está a brincar, não Sim, está a gozar, exatamente. está a magoar. Pronto. Sim. O que é que tu sentes? Como é que está o país neste momento? Tens algum feeling, principalmente tu que falas com miúdos e Olha, nós tivemos adolescentes? este projeto nasceu antes da pandemia, depois quando veio foi maravilhoso, fizemos palestras pelo país inteiro, nós em 3 meses estivemos com mais de 6 mil jovens, foi assim uma coisa extraordinária, porque eu nunca tinha feito palestras para jovens, e foi assim uma experiência foi extraordinária. Depois veio a pandemia, os miúdos enviaram para casa, e agora não temos feito este projeto, vamos... Felizmente, eu tenho trabalhado muito com o meu público, o Tiago também com o dele, Exato. mas estamos sempre, surgem convites, etc. E sempre que surgem esses convites, vamos falar para os jovens. E depois recebemos esse feedback e as coisas naturalmente mudaram. Na nossa altura não havia as redes sociais, agora é muito pelas redes sociais e pelos comentários, pelas mensagens privadas, etc. As pessoas costumam dizer, no meu tempo, que agora está aquela conversa... Eu acho que não está pior, eu acho que está exatamente igual, só com uma... Agora tu vês e tu sabes e tu reconheces E as tens a coisas. internet, E que tens é a um internet. perigo gigante. Eu- E é isso que se Sim. calhar vai Eu mudar penso mais. muitas vezes que ainda bem que
no meu tempo eu não tinha redes sociais. Penso tantas vezes isso, porque eu não tinha maturidade para ter redes sociais. Eu acho que os miúdos vão muito cedo para as redes sociais. Os pais não têm atenção nenhuma, eles passam horas. Acho que há poucas regras em casa. Mesmo nós adultos, eu e o Tiago temos regras na nossa casa. Nós vamos, quando fazer o nosso passeio de perdão, não levamos telemóveis. Só levamos o telemóvel se precisamos de uma chamada. Mas não há cá internet, nós não estamos com o telemóvel. Estamos na praia, eu distraí-me, estava mais no telemóvel. O Tiago chama-me a atenção. Epá, estamos na praia, estás no telemóvel, já viste, acabámos de... E tens razão, tipo, não levamos no quarto, tentamos não levar os telemóveis para o quarto, à refeição, modo avião. À noite, antes de jantar, desligamos pomos em modo avião, desligamos os telemóveis. Não é sempre possível, mas temos regras. E somos adultos, mas depois não há regras em casa, não é? Os pais deixam estar. Nós temos uma expressão, e esta expressão ouve-se muito, que é: nós neste momento somos uma sociedade ligada. Eu acho o contrário, acho que somos uma sociedade completamente desligada. Sim. Não é? Somos completamente desligados. Os miúdos hoje em dia têm uma capacidade fantástica de mandar mensagem, de comunicar via mensagem, mas não sabem lidar socialmente. Não sabem. Sabes uma coisa? Aconteceu-me recentemente, eu tenho que contar esta história. Tu vais achar muita graça, mas eu estava mesmo transtornada. Em primeiro lugar, só para te dizer que nas nossas palestras, eu e o Tiago falamos durante 1 hora e perguntam-nos sempre: vocês põem PowerPoint? Nada, não há diapositivos, não há nada dessa porcaria. Não estão habituados a isso. É conversa, palestra, ouvir. E recentemente, eu disse que sou meio idosa. Sim. Fui fazer passei no perdão. E sou uma pessoa que tropeça nos meus próprios pés recorrentemente. Certo. Se me vis na rua, no chão, olha a Marina. Olha, foi ali, olha, hoje foi ali. Hoje foi ele. E ia para o perdão, não vi aqueles pinos, sabes? Certo. Daí literalmente parecia um mortal. Não vi o pino, pum! Acrobática. Um braço para a esquerda, um braço para a direita, não sei o quê. E quem é que estava ao meu lado? Um grupo de jovens que, uns 20. E não quero mentir, mas nem 2 metros de mim. Ninguém me ajudou a levantar, para perguntar se eu precisava de ajuda, ninguém ligou os telemóveis. Eu fiquei tão chocada com aquilo e tão zangada que me levantei e é idosa e disse: estão a olhar? Ninguém me ajudou. Olha, os vossos pais devem estar muito orgulhosos. E comecei a bater palmas, sabes? Parabéns, juventude! Os vossos pais devem estar muito orgulhosos. Estão a olhar para os telemóveis, uma pessoa aqui está de lado. E depois pensei que eles estavam a achar mais graça. Entretanto, fiquei com os joelhos todos esfolados, a deitar sangue. Opa! E fui à minha vida muito nervosa. E nervou-me tanto. Eu estava a chorar, chorei tanto com isto, mas era esta apatia de... Isto nunca me passaria pela cabeça alguém aqui no chão e eu não ter... É um ímpeto de ir ajudar. Mais uma vez, é uma sociedade desligada. Eles ficaram ali, mas em tantos não houve um. E não é por... Eu pensar, ok, eu tenho 30 anos. Eu acho que eles próprios não têm esses skills. Não têm. E é isso que eu quero chegar. E eu sinto que isto morreu aqui de... Nós temos que dizer, olha, vocês têm que se importar. Olha, são pessoas. Humanas. E isto é uma coisa que me aflige muito. Não é? Mas depois há miúdos que passam horas, não brincam na rua como nós brincávamos, a nossa era já cheio de brilho, e os pais venham para casa para dentro, mas só mais um bocadinho na rua, e só queríamos rua, não é? Não, agora quanto mais em casa e no telemóvel. Agora sabes quais são as diversões dos miúdos? Eu acho isto muito engraçado, que é, fazes anos, então o que é que a gente vai fazer? Vamos tirar fotos para o Instagram, não é? É essa a diversão. E nós tínhamos uma mesa com sucos, com uma Coca-Cola, uma Fanta. O croquete, o risol. Chamava-se os putos todos. É muito estranho, é muito estranho. É uma sociedade completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados. Sim. E não somos assim tão velhos, vá lá ver. Pronto. Isso é importante dizer, não é? É importante dizer. Nós temos estado a falar aqui de problemas, no fundo, muitos sociais e a forma como nos comunicamos uns com os outros, principalmente neste caso, que é o facto da pessoa ter cancro. E neste ponto, politicamente, o que é que tu achas que deveria ser feito e não está a ser feito? Olha, nós temos... Eu acho que também há uma evolução e tem-se trabalhado para pôr aqui na agenda política esta questão do estatuto do cuidador, enfim. É curioso, estás-me a falar sobre isso, porque quando eu aceitei ser embaixadora desta Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que fazem um trabalho extraordinário, aquilo que a Catarina me dizia era: isto não está na agenda política. E porquê que não está na agenda política? Porque as pessoas não sabem a importância dos cuidados paliativos, porque não há literacia, porque as pessoas não percebem
como isto afeta a vida delas também. Porque como é um assunto tabu, não se fala das coisas, as pessoas não lutam por elas porque não os conhecem. E, por exemplo, nos cuidados paliativos falta fazer tudo. Só existe, por aquilo que elas me explicaram, pelo menos 70% das pessoas que não têm acesso a estes cuidados e precisavam ter estes cuidados. É muita gente. Há uma ignorância muito grande do que é que são. Por exemplo, ser cuidador em Portugal é de uma brutalidade. Nós vamos para a Inglaterra e tu tens uma criança com necessidades especiais e o governo dá-te um carro e uma casa equipada. Em Portugal tu andas com o teu doente às costas. Não vamos falar de crianças, vamos falar dos pais, dos avós. Tu andas com o teu doente às costas, literalmente. Mas tudo às tuas custas, Tudo praticamente. às tuas custas. E a tua vida, onde é que fica no meio disto? Os cuidadores estão doentes. É verdade. É. Os cuidadores. E a mim aflige muito isso. A mim também. Os cuidadores, hoje, aqueles que hoje são cuidadores, amanhã são E doentes. depois muitos dos lares ou são extremamente caros ou não têm condições nenhumas para ter. Sim. São animais que estão Sim, ali. sim. Pá, isso é degradante. Acho que nos estamos a esquecer dessa parte e é para lá que nós vamos todos. Quer queiramos, quer não. Há muito a fazer. Eu admiro muito o meu país, nós temos excelentes profissionais, mas está-me a escandalizar muito, por exemplo, como está o Santa Maria. Claro. As pessoas ficam no corredor, pessoas tão... E estamos a falar do Santa Maria, agora imagina nos outros. Pois, Estamos a falar do Santa Maria, o maior hospital de Portugal. meu Deus. Agora estamos Digo-te uma coisa, eu estive lá internada 10 dias, eu disse ao Tiago, já disse isto tantas vezes ao Tiago, lagarto. Se eu precisar, não volto para lá. Eu sei que ninguém mais... mas eu fiquei traumatizada. Sim, Então, sim. eu saudável. Exato. E preocupa muito esta questão da saúde e de... Eu noto uma diferença. Eu fui cuidada e tratada no ZUC em Coimbra. Uhum. Eu nunca esperei por um exame, David. Eu tive tudo o que eu precisava no público. Ok, é para fazer PET quando? Quando é que a médica quer? A médica quer que faz-lhe sentido seja para a semana? É para a semana, filha. Agora, os doentes estão meses. horrível. Têm que ir para o privado, porque não há... Nem há pessoas. Nem há pessoas. E isto faz muito... Eu penso assim, É assustador. eu fui tratada no luxo. Uhum. Eu tenho comigo, foi tudo muito mais fácil e foi há 20 anos atrás. Para mim, a percepção que eu tenho é que tinha ambulância e transporte, tudo fácil. A minha mãe está em casa, tudo fácil, não é tudo fácil, percebes o que eu quero dizer, mas o tempo de espera, o acesso às coisas foi... Agora eu sinto que é muito mais difícil. Percebo perfeitamente. E não é basta ligar a televisão para percebermos no... Basta ligar já à Saúde 24. Oh, isso. É Olha, verdade. vamos tomar na cabeça. Eu sei que há muito poucos dias partiu uma pessoa que tu gostavas muito e que toda a gente falou, que é a Irina Fernandes, ficou conhecido o caso dela e ela tinha uma expressão muito bonita que é o amor cura. O amor cura mesmo. O amor cura mesmo. Foi muito difícil. Eu nunca estás à espera e a Irina é uma pessoa maravilhosa. E o amor cura. E o humor é o maior ato de amor. O amor cura mesmo. Porque, efetivamente, quando a Irina é uma pessoa que, não consigo falar dela ainda no passado, mas a Irina era tão grata pela vida dela e as pessoas... acham que era inalcançável a forma como ela estava na vida e colocam-na num pedestal de heroína e tal. Ela não queria nada disso. Aquilo que ela fazia, a forma como ela estava na vida, está ao alcance de qualquer um de nós. Ela adorava ir beber o seu café, adorava dar o seu passeio na praia, adorava. Ela estava. E o apelo que eu faço às pessoas que eu conheço na minha vida é: não esperes que venha uma doença destas para aprenderes estas coisas. Inspira-te nas histórias dos outros e muda já no teu dia-a-dia. Não esperes, não precises que, sabes? Eu acho que, sinceramente, eu era tão teimosa e tinha tão mal feito que, se calhar, eu aprendi da forma que tinha que aprender. Mas eu digo tantas vezes ao Tiago, não precisas nada disto. E digo aos meus, não precisam nada disto. Não precisamos de passar por isto para aprender a viver esta vida de forma simples e bonita. Está mesmo ao alcance de qualquer um. Sim, e quero mandar um beijinho muito grande à família da Irina e o amor curou e salvou. E eu escrevi um texto sobre isso, sabes? Porque eu, quando recebi a notícia, fiquei muito zangada e não estava à espera dessa minha reação. É curioso, não é? Mas fiquei... A minha pergunta foi: onde é que está o raio do milagre? E depois fui ver os vídeos da Irina, fui ler as nossas conversas e foi a Irina
que já não está entre nós, que me acalmou, que me ensinou e que me disse: eu fui o milagre todos os dias. Isso é bem bonito e é uma coisa que nós devíamos pensar todos os dias. Sim. Não é? É. Vamos aqui a um jogo final Bora. que se chama Se Tivesses. Eu vou fazer perguntas muito rapidamente e tu só tens de responder rapidamente Sim. sem pensar. Certo. Vamos a isso? Vê se não me engano aqui nas perguntinhas. Se tivesses de emigrar para um país, qual seria? Espanha. Pronto, aqui já ao lado. Se tivesse de escrever um novo livro, como seria o título? Ainda me vou rir disto. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, quem seria? O Tiago. Se tivesses de evitar uma palavra, qual seria? Não diga esta palavra, miséria. Se tivesses de dançar uma música para sempre, qual seria? Uma música para sempre, qual seria? Ahm, ah, Ai, não consigo. Bolas, não me está a surgir nenhuma. Dançar? Hein? Dançar. Não sei dizer, não sei, mas seria garantidamente uma música brasileira. Espetáculo, vamos a isso. Um sambinha. Um sambinha. Se tivesse de escolher uma pessoa para abraçar a vida inteira, quem seria? Quase sei quem é. É verdade, mas eu não vou esquecer sempre o Tiago. Ok, se tivesses de pedir no Uber Eats alguma coisa para comer, o que é que Sushi, pedirias? sempre. Se tivesses de contar um segredo a alguém, quem contarias? Olha, agora vou escolher outra pessoa diferente. Ok, para variar. Para variar. Escolhia a minha madrinha. Agora vou fazer-te uma pergunta muito simples. Imagina que os teus amigos estão assim num espaço como este, Sim. ok? Estão aqui a falar, não é? E estão a falar sobre ti. Sim. O que é que gostavas que eles estivessem a dizer sobre ti? Ora bem, gostava que dissesse. Eu adorava que dissessem, que é algo que eu fico muito lisonjeada, que dissessem que eu sou generosa. Gostava que tivessem a dizer: a Marina é generosa e preocupa-se. Porque eu preocupo, eu acho que sou mesmo boa amiga, preocupo mesmo com os meus amigos. E é algo que eu me esforço, sabes? Dou muito valor à amizade, sou muito exigente com os amigos. Gostava que dissessem que eu era a alegria da festa. Olha, isso é sempre... mas tu já és. Nós estivemos aqui o tempo todo em Mena Porque eu sei, Cavaqueira. mas eu sei quais são os defeitos que ele também diziam. Que é Tu e quais são? Oh, são tantos. Iam dizer... Eu fiz esta pergunta na pandemia, que era: digam uma verdade, amigos. Nós temos um grupo de amigos, de melhores amigos. E eu perguntei: com quem é que vocês viveriam uma pandemia? A Marina ou o Tiago? E nem me deixaram acabar a frase. Tiago! E eu fiquei chocada. Fiquei chateada com todos. E disse: tu falas muito, tu és invasiva, tu não te calas, fazes muito barulho. É tudo certo, mas vocês... Pá, fiquei chateada porque é verdade. O outro lado da moeda de ser a alegria da festa é que às vezes não queres festa. Exatamente. Tu às Quer estar vezes queres estar descansadinho. Não é? O que é uma pessoa humana? Uma pessoa humana... Olha, uma pessoa humana Ai, eu comovo-me tanto quando vejo estas pessoas. Quando tu contas alguma coisa sobre ti e a pessoa... olha, até estou arrepiada. E a pessoa vibra e emociona-se e os olhinhos dela brilham como se fosse com ela. Isto é tão raro e tão extraordinário. Eu fico tão... A Tânia Barbosa, que é a minha comediante favorita deste país e que é das melhores pessoas que eu conheço. Eu conto-lhe uma coisa e ela sente, reage e age como se fosse com ela. Ela fica mais feliz, quase como se... mais do que se fosse com ela. E eu acho isto absolutamente extraordinário. É tu teres uma capacidade de colocares no lugar do outro, de amares o outro, com esta dimensão, sem comparares, sem competição, sem inveja, sem... Olha, o Tiago, eu nunca conheci um ser humano também como o Tiago. O Tiago, e se calhar não vais acreditar nisto, ninguém acredita nisto, mas o Tiago nunca sentiu inveja na vida dele. Isto é extraordinário. Ele não se compara a ninguém. Ele é tão bem resolvido e tão... E tu às vezes pensas assim: mas tu tiveste uma vida... foste tão famoso e tão reconhecido e viveste tantas outras coisas, e será que às vezes aquilo... E ele... É inacreditável. Aquilo que é para ele, aquilo que não é para ele, não é para ele. E eu tento também ser sempre essa pessoa. E é difícil conseguires fazer isso, É não é? difícil. Seres altruísta a esse ponto, Seres não é? altruísta a esse ponto. Então não é tão difícil, sobretudo numa área em que te expões, em que é extremamente competitiva, em que há sempre a comparação e se não ficas tu com o papel, fica o outro, não é? Por isso é que eu admiro profundamente o Tiago, porque nesta área tão difícil, acho que é a área assim onde os egos são maiores, tu seres mesmo essa pessoa, genuinamente essa pessoa. Não conheço ninguém como ele.
certamente és uma pessoa que dedica parte do tempo a dar a sua experiência às outras pessoas, certamente. É uma pessoa bastante altruísta. Marina, obrigado por Obrigada. teres vindo ao Pessoas Humanas. És, sem dúvida, uma excelente pessoa humana. Espero que toda a gente conheça mais a tua história, que andes por aí, pelo mundo. Eu próprio também vivi várias experiências muito próprias, próximas relacionadas com o cancro, e é, sem dúvida, uma experiência muito pouco simpática, mas que nós temos de saber levar e transformá-la e tornar tudo muito melhor e mais simpático. E é a tal coisa, temos que ser bonzinhos uns para os outros, Sim, em todas as situações, e transformar uma coisa má numa coisa boa, e às vezes é tão difícil. é verdade. Marina, Obrigada. obrigado. Obrigada. Eu estava nervosa por vir aqui. Estavas? Estava Mas- nervosa porque estava muito. Eu fiquei tão contente com o convite, não podes imaginar. Fiquei tão honrada. Tu vais a todo lado, vais à televisão, ainda agora estiveste na RTP e tens... Mas uma coisa não invalida nada a outra. Para já, Ah. o teu projeto é lindo e tu és uma pessoa muito bonita. Tu espelhas isso, tu deves estar fartinho de ouvir isso. Mas a tua beleza interior é assim uma coisa. Tu és assim uma luz. E eu fiquei tão honrada que tu não podes imaginar. E sem te conhecer, és daquelas pessoas que gostamos de ti sem te conhecer. E ser convidada para este podcast com este nome, com esta missão, é assim, juro-te, fiquei mesmo. Tive muita vontade de dizer ao Tiago, eu vou e tudo, mas não posso, porque isto é Pessoas Humanas, são as minhas pessoas. Estou a brincar, não, mas fiquei mesmo. Parabéns por isto tudo. Olha, parabéns a ti, está bem? E certamente vamos voltar-nos a ver Vamos, sim. num Pessoas Humanas mais para a frente, para nos contares mais Obrigada. histórias. Quanto a nós, voltamos dentro em breve com mais Pessoas Humanas. Ser feliz e lá está, ser uma boa pessoa humana.